Eu me chamo Gabriel Cristal, sou do coletivo cultural Mié Cristal Performances. Venho através da meditação e da leitura de pesquisas reconhecer que através do pleonasmo parcial, o pleonasmo parcial, né, surgiu a consciência cristalizada, né, que através do pleonasmo de repetição, de parcialidade, a repetição de estarmos parados, de estarmos estacionários, né, de estarmos em causa divina, causou um pleonasmo, uma repetição, né? Quer dizer, foi repetido um erro. Por quê? No século III, os arcontes são seres que eles falam em index. Index significa que ele está em Deus, um arquivo de Deus. Ele está no arquivo de Deus. Significa que ele é uma escritura, um mandamento, um ensinamento, né? Um pensamento, um axioma, uma ordem, né? Seja lá o que for, uma lei, mas que seja um estratagema, né? Um plano, né? Para que não se repita o erro, né? Se repita somente os acertos. Então, o pleonasmo parcial, ele causou um erro, que foi a consciência cristalizada. A consciência cristalizada, né, eu vou explicar depois, porque nós estamos explicando os arcontes, que são os personagens usados. O mestre Oda, né, que falava usando o verbo composto, né, trocando por objeto, né, o objeto e o sujeito, né? Então, tudo que ele falava trocado. Se ele falasse que ia ler, ele falava levou. Aí a pessoa entendia que a pessoa o quê? Levou, né? De levar. Mas ele queria falar que ele ia ler. Ler, vou. Entendeu? Então ele trocava em código. É o mestre Oda, que está sobre um mecanismo móvel representado no cosmo. O segundo personagem, Arconte, é o Dubsling, com uma espada que ele fica numa távola. Ele é um ser de luz que se conecta com o mestre Oda, né? O terceiro personagem, ele desce, ele é através da energia quântica, desse mecanismo móvel do mestre Oda, o quinto elemento desce e também é absorvido por esse mecanismo móvel, uma nave, né, uma carruagem, né, um automóvel voador, um automóvel a gás, a energia quântica, né? Então esse é o terceiro elemento, é o quinto elemento, o terceiro personagem. O quarto elemento é o anjo, né? Porque o anjo é que guarda a Pixofia. Porque na 10ª dimensão diz que o Senhor está sentado sobre o domo do universo. E
Ao redor dele estão 10 anjos em seu torno, né? E esses anjos ficam guardando a santidade de Deus, né? Que também é relacionada à sua Pistis Sophia, que significa fé e sabedoria. Pistis é fé e Sofia é sabedoria, né? Então os anjos guardam a Pistis Sophia e eles são o quarto personagem. E o quinto personagem é um personagem dos filmes, né? Que também repete tudo isso que eu falei, que é o ET. Quer dizer, o ET ele quer voltar para casa depois que a criança está triste, ela tenta manter contato com a tecnologia e aí ela encontra um ET, que é esse personagem, o ET do filme, né? ET, minha casa. Ela encontra um ET, mas só que essa criança, ela fica em pleonasmo parcial. Ela tá parada na sua comunicação tecnológica, se comunicando, né, com seres quânticos, com frequências, com radiações. Então ela está no seu aparelho e ela está parada ali, né, concentrada. Então ela encontra o ET. E quando ela encontra o ET, ela fica muito feliz, ela fica entusiasmada, ela fica em folia, ela fica em satisfação, ela fica em alegria, né? Surpreendida por encontrar um extraterrestre. Então ela fica brincando com ele de bicicleta, eles atravessam um penhasco para o outro, ao luar, à luz da lua. Isso foi uma imagem que ficou marcada desde a infância, né? Que é o pleonasmo parcial. Quando estamos parados, nós temos que ficar como se fosse inerente ao plano espiritual, a Deus, né? Não repetir o pleonasmo imparcial, que é ficar em movimento buscando a inteligência material, como essa criança ficava buscando a tecnologia para conversar com o ET. Depois que encontrou o ET, ela quis brincar com o ET ao invés de se comunicar e absorver entendimento, inteligência, Pistis Sophia, que é fé e sabedoria. Então, criou o pleonasmo parcial, e esse pleonasmo parcial criou um pleoma. Um pleoma é quando você atinge o núcleo, né? Quando você encontra o núcleo, que era o núcleo do mecanismo, algo que era muito mais procurado, era muito mais necessitado, o mecanismo, as carruagens, as espaçonaves, as naves espaciais, né, os seus automóveis. O que era mais importante era o núcleo, que é o homem, o condutor, né, ou é a máquina? Essa era a pergunta que os humanos faziam para o seu próprio, a luz, sua paz interior, a sua própria luz interior, a sua própria consciência, né? Então esse foi o pleoma, o núcleo, né? Saber qual é o núcleo que é importante, se é o mecanismo ou se é a humanidade, né? Então eles perguntavam aos seres que eram entidades celestiais,
Esses seres, né, também sofreram pleonasmo parcial no seu núcleo, no seu pleoma, que também gerou pleroma. O pleroma, né, todo mundo sabe que é um enchimento, né, é uma gestação, é como se fosse criar um clone no laboratório, criar uma biodiversidade no laboratório, criar um quinto elemento no laboratório, né? Então, isso é o pleroma, né? O pleroma significa estar cheio. Estar cheio porque o laboratório vai se difundir, ele vai se auto ele vai se auto evoluir, porque vai ser criado, né, algo que vai estar seco, que vai preencher, ele vai ficar cheio, pleroma. Esse é o pleroma. Então, a pistisofia, né, através do pleonasmo parcial, que criou o pleoma, que criou o pleroma, né, quer dizer, a repetição, né, de comportamentos após estarmos parados, criou um núcleo cheio, né? Um núcleo completo, um núcleo preenchido. Então, quer dizer, a pistisofia foi separada, a fé e a sabedoria, por causa desse erro. Então, Sofia, a sabedoria, decidiu criar uma instituição. Ela quis mostrar, né, a sabedoria do mestre Yoda, do primeiro personagem, a sabedoria do Dubsling, que tá com a espada, que é o segundo personagem, a sabedoria do terceiro personagem, que é o quinto elemento, a sabedoria do quarto personagem, que é o anjo, a sabedoria do quinto personagem, que é o ET dos filmes, né? A Sofia, que é a sabedoria, ela quis mostrar que o pleonasmo parcial, o pleoma e o pleroma tinha causado um erro, né, na consciência cristalizada, que eu falei que eu ia explicar, agora eu estou explicando. Esse foi o erro, a consciência cristalizada, né? O pleonasmo parcial, o pleoma e o pleroma, que é uma palavra do século III, entendeu? Que foi difundida pelos governadores, pelos imperadores, pelos sacerdotes, né? Pelos juízes, pelos líderes. Ela era uma palavra de justiça, da autoridade. A autoridade que usava essa palavra, pleoma parcial, pleonasmo parcial, pleoma, pleroma, né? Então Sofia quis criar uma instituição para mostrar que tudo isso tinha causado uma consciência cristalizada. Porque Roma prova, né, que só o que eles querem é mostrar, eles provam que Jesus está no Velho Testamento. Por quê? Eles colocam Cristo, né, para que seja feita uma missa todos os dias. Essa missa é a morte de Cristo, né? Quer dizer que através da morte você alcança o céu, mas você não precisa morrer. Eu vou explicar depois. Por que você não precisa morrer? Porque você precisa
não é através da fé, né? Não é através da religião que você é salvo. É através do conhecimento, né? Do conhecimento da palavra de Deus, né? E também através da sua gnose, do seu conhecimento, da sua fé, da sua piste, da sua sabedoria, né? Da piste Sofia. Então Sofia quis mostrar que a Roma queria mostrar só o Jesus morto, para que a pessoa creia que ela tem que morrer e ir para o céu, mas não para o inferno. Por um lado, isso está certo, mas ficou para trás, ficou ultrapassado. Porque Jesus quer ser reconhecido. Ele quer ser reconhecido em Tomé, no livro de Tomé. Ele diz que se você quebrar um galho, ali ele está. Se você levantar uma pedra, ali também ele está. E Tomé diz mais: se da carne nasceu o espírito, maravilha. Mas se do espírito nasceu o espírito, é maior maravilha. É maior maravilha inerente de estar junto ao Espírito, de estar junto ao Espírito maior. Então é a maior maravilha, é o maior Espírito, é inerente, é estar colado à sua espiritualidade, né? Então, Demiurgo, que é um egípcio, que era um faraó egípcio, né? Ele veio mostrar através da obra manual, das criações, dos axiomas, da lei da frontalidade, da construção, né? Das pirâmides, das Cleópatras, das esfinges, que o manual, a obra manual, né, é Deus, é uma ciência divina. Por quê? Porque ele acreditava que Roma era uma instituição e Sofia, né, ela queria desmentir essa instituição, né, que prova só o que ela quer mostrar, né, que ela escondeu o livro de Tomé, a Roma escondeu o livro de Tomé, a Roma escondeu o livro de Macabeus, a Roma escondeu o livro de vários profetas, vários santos que passaram pela canonização, porque eles querem mostrar o Jesus morto, que você tem que morrer e ir para o céu, que eu vou explicar logo mais, que é através do sangue, né? Que também é o código, né? Que é o código de purificação, como se fosse o índex do Yoda, dos arcontes, né? Como o código de purificação, como o Yoda falava, eu vou ler, né? O Yoda se pronunciava vou ler vou, ele falava, né? Então o código do sangue de Jesus pode ser sangue de Jesus cura, ou então cura sangue de Jesus, né? Então cura sangue de Jesus, sangue de Jesus cura sangue de Jesus, sangue de Jesus cura. É o código index, né? Que está no arquivo de Deus, que é como os arcontes falavam, os ETs, o Soul Sling, Dub, o quinto elemento, os anjos que guardavam a piste Sofia, que é a fé, né? A fé no olho que tudo sabe, no olho que tudo vê, a fé nos planetas,
né, nos planetas que não irão causar um buraco negro, mas que eles irão ter uma gestação através do sangue, do DNA de Jesus Cristo, que era um sangue incompatível com qualquer outro sangue, porque através do cosmo, né, nós podemos estudar o Tercerapto, né, que é um planeta que ele gestou a Terra, ele pariu a Terra para que ele fosse para o buraco negro e a Terra ficasse no cosmo. Então, né, Demiurgo, que é esse egípcio, ele queria mostrar que isso era uma farsa, que só a história dele, a mão de obra dele, as construções dele, era o reinado da terra, era o céu na terra. E a Roma queria mostrar que Jesus morreu para ir para o céu, né? Enquanto Sofia queria desmentir, né? Ela queria ser inerente, porque Demiurgo ele quer esconder que o leão que come o homem é o rei, né? Porque o leão que come o homem é o Jesus, é Deus, é o rei sobre toda a floresta, é o rei sobre todo o universo, é o rei sobre o mar, é o rei sobre a minha vida, sobre a sua vida. Então o leão, ele é o líder da cadeia alimentar dos animais. Então o leão que come o homem, o Jesus que come o Demiurgo, né? Ele também morrerá. Porque de tanto comer a carne do leão, ele vai ficar com um cadáver dentro dele. Mas ele também, se da carne nasceu o corpo da consciência cristalizada, né? Aí a pessoa vai ficar acreditando nos portais que Demiurgo cristalizava quando a pessoa morria, ia para o céu, na crença do Demiurgo sobre os seus ensinamentos egípcios, registrado em seus sarcófagos, em suas pirâmides. Quando ele morria, né, que a consciência cristalizada chegava até ele aparecia no julgamento, mas Demiurgo cristalizava através de um espelho o seu próprio ancestral, a sua própria ancestralidade, porque Demiurgo não queria ser descoberto, porque ele queria passar pelo processo de nascer, crescer, reproduzir e morrer, né? E ele queria viver no seu reinado eternamente, mas sem acreditar em Cristo, sem a vida eterna, ninguém vive. E se a gente não reconhecer que Deus, né, é o sábio, ele é o personagem principal associado ao nosso comportamento, né, a consciência cristalizada volta para a Terra. Quer dizer, ela volta para o erro. Qual é o erro? O pleonasmo parcial, o pleoma e o pleroma. O pleonasmo parcial de estarmos parados, mas quando recebemos o índex, a mensagem em palíndromo, que significa uma palavra que tem vários significados, como
o mestre Yoda dizia, se pronunciava, lervou, que ele queria expressar do que ele iria ler, ou como a pessoa falava, sangue de Jesus cura, ou cura sangue de Jesus, da mesma forma, lida ao contrário, o palíndromo significa vela. A vela significa vela de barco, a vela do carro, do motor, a vela de cera, né? A vela de estar velando uma pessoa morta, um defunto, um cadáver, né? Então tudo isso, após morrer, né? Após essa consciência cristalizada, a Sofia fez uma intervenção na Terra, que é a sabedoria, né? A intervenção que é a ciência, a mensagem do renascimento no céu, né? Quer dizer, a ciência, que é a mensagem, essa mensagem que eu estou falando, que é a sabedoria, que é a Piste Sofia, que é a fé e sabedoria, né? Essa mensagem, ela é depois da morte. Quando nós morremos para o mundo, né? Nós estamos reconhecendo que em nosso coração habita a divindade espiritual, que é o Senhor Jesus Cristo, o Cristo conhecedor, o Cristo universal, né? E o código de purificação através do genocídio, que é através do sangue de Jesus, que Sofia queria mostrar que a ciência dela, que é a mensagem do renascimento após morrer, é apenas reconhecer a Jesus Cristo. E o sangue, que é o código de purificação através do genocídio, através do sacrifício dos animais do Velho Testamento, através da crucificação de Jesus Cristo no Novo Testamento, né? Todo esse genocídio, que é a gnose, não é a crença através que salva, é o reconhecimento que salva. No livro de Felipe, seus discípulos, Maria e Madalena, Tiago, Tomé e João, lhe perguntaram a Jesus, para ele mostrar uma pessoa com quem ele pareça, para eles se achegarem mais perto de Jesus Cristo. Mas Jesus falou, vocês não disseram lá no poço me chamando de mestre? Agora por que duvidam? O mecanismo mental da natureza divina é associar grupos e individualidades para se salvar através do conhecimento da fé escondida? Não, nunca seremos salvos por fé ou religião, apenas por reconhecer a sabedoria cognitiva transmitida pela inteligência divina, em estado de meditação de todo o espaço e estando no centro de tudo, com a consciência inerente à história verdadeira, vinda da exatidão e paixão, ao invés de um mecanismo manual, como esta carta. Porque Jesus Cristo e quem escreverá o novo nome com os anciãos de dia, no livro da vida, o meu nome da minha família, o dos meus irmãos, porque um dia Deus apareceu em minha vida e me deixa livre, como vocês podem ser livres da dor do parto, da dor do sofrimento, entregue a Ele na cruz pelo pecado da humanidade, e por suas chagas, paixões e pisaduras fomos sarados. Assim seja. Aleluia. E o que eu quero mostrar com o erro da mensagem não é
a forma como o meu intelecto, a faculdade intelectual, eu vejo na memória das linhas da edição do meu pensamento. Porque às vezes falamos diferente de como lemos ou de como imaginamos, porque temos 3 corpos: o corpo espiritual, o corpo psíquico e o corpo mental, né? Então, quando nós estamos em pleonasmo parcialmente, repetindo o comportamento de estado de meditação, né? Nós estamos nos comunicando com essa força, com esses 3 corpos, que são os nossos corpos cósmicos. Mas quando nós estamos em pleonasmo de pleoma, no núcleo, querendo descobrir qual é o mais importante, se é a mão de obra do mecanismo ou se é a humanidade, né? Aí nós estamos também nos envolvendo com o pleroma, que é o enchimento, que é a gestação, que nós vamos ficar cheios, mas não cheio não quer dizer que estamos salvos, que estamos inerentes ao Espírito, porque para estarmos em Espírito, nós temos que desprender, nós temos que entregar, nós temos que renegar toda a matéria, porque a consciência e a sabedoria, a inteligência, toda a forma de conhecimento não está na matéria, e sim no conhecimento do divino espiritual, Jesus Cristo e seu Espírito da natureza celestial. Então, creia que Deus está aí com você, que Ele vai lhe dar o discernimento através do íons, que eram seres que habitavam as camadas onde os seres arcontes, que são os personagens extraterrestres, os anjos que guardavam as pixofias, se encontram. Os íons eram que ajudavam eles fazerem os seus mecanismos de móveis para que eles pudessem enviar o 5º elemento, a terra, para se comunicar com o homem após a meditação, após o pleonasmo parcial e não o pleonasmo imparcial, que são o afastamento, a apostasia, o erro, que são a inquietude, que são a guerra, o incômodo, o prejuízo, a confusão. Então, o pleonasmo imparcial, ele interfere no pleonasmo parcial, que é estarmos parados, estarmos em paz. Então, neste momento, eu desejo um fim da mensagem com muita e grande e maior paz que eu puder sentir. Assim seja.